Alô, amigos do nosso querido canal. Obrigado, com muita alegria que eu me dirijo a você para mais uma palavra de conforto para o seu coração. Curte, compartilhe e participe conosco no nosso canal. Hoje nós vamos tratar de um tema que a gente vive ele, mas às vezes a gente não tem noção da sua validade, como ele age na nossa vida. Esse tema é o tema chamado religião. Você sabe o que é religião? Qual que são os fundamentos da religião? A verdade é que temos centenas de religião e dentre todas você tem uma que é a sua religião. Então, você tem certeza que a sua é a mais correta. Mas também, possivelmente, existem centenas outras que estão erradas. Mas, como você acredita que você está no caminho certo, está na religião certa, quando você se sente bem e que o Deus que você cultua está te trazendo grandes benefícios e benefícios bons, seja espiritual, seja financeiro, paz interior, não importa. Religião é um sistema de crenças, práticas e valores que conecta a humanidade ao que é considerado sagrado ou sobrenatural, geralmente oferecendo um senso de propósito e orientação para a sua vida, não importa se é material ou espiritual. Ela pode manifestar-se através de ritos, de símbolos, textos sagrados, adoração, e é uma visão de mundo que geralmente inclui o conceito de algo transcendente ou divino. Resumindo, o que você busca pode vir de um sobrenatural, de algo que está além do humano, do ser humano. A palavra religião, ela vem do latim religio, que pode significar reverência ou religar. Mas quais são os componentes de uma religião? Qual a sua metodologia? No que consiste? Então vamos explorar, vamos tentar entender. Tudo o que começa pela sua crença, certo? Correto? É a verdade. Que é um conjunto de doutrinas e visões sobre a origem do universo, a vida após a morte e o propósito da sua existência. Basicamente, tudo movido por uma palavra chamada fé, salvação da alma ou alguns benefícios espirituais. É normal porque o homem, no fundo, ele acredita no impossível. Ou seja, se 1% pode dar certo, então 99% pode dar errado. Então vamos acreditar neste 1%. Dentro desse sistema, cada religião ela é movida através de rituais, de cerimônias, de ritos de adoração, que podem ser individuais ou coletivos. É verdade. Dentro de cada religião pode estar tudo envolto em objetos, em textos sagrados, como livros e outros elementos culturais que representam os valores e ensinamentos religiosos a qual você optou por praticar. Na verdade, religião é uma organização social e que cada religião possui uma doutrina, uns dogmas ou uns sistemas aplicados que vêm para o homem. Muitas religiões, elas possuem estruturas organizadas, como hierarquias clericais, instituições que desempenham um papel central na vida dos praticantes. É assim que ela funciona. Ali se cria valores e éticas dentro de um regimento interno. É um conjunto de princípios morais e éticos que orientam a conduta dos seus seguidores.
Você optou por aquela denominação, por aquela instituição. Você não vem com bula ou com uma instrução de funcionamento. Porém, você tem que seguir as normas e os chamados, entre aspas, chamado um regulamento. Afinal, cada religião tende-se a ser bem organizadas. Todas são bem organizadas. Cada uma com seu tempo próprio, seu propósito próprio e uma função própria. E dentro dela se procura responder às questões fundamentais. Ou seja, oferecem explicações para o sentido da vida ou da morte. É a verdade. Com isso, nos proporciona um senso de pertencimento que une indivíduos em torno de uma fé e compreensão comum. Todos estão ligados com aquele propósito. Afirmando, todos têm um propósito único. Ali se conecta com o sagrado, buscando a experiência da transcendência do mundo material para o quê? Para o mundo espiritual. Você crê e ela vem no mundo espiritual. Afinal, eu disse, busca sobre o sobrenatural. Mas como se comportam as religiões aqui no Brasil? Vamos ver. O Brasil é um país laico e significa que não há uma religião oficial e que seu Estado pode tomar decisões em crenças religiosas. É uma verdade. Isso é. Infelizmente, grupos políticos criam dentro delas e as usam como bandeiras, fazendo-as transformar em fundamentalista, o que é péssimo. Casando o fanatismo com atitudes fora do contexto espirituais. A política entrou. Isso é ruim. Assim, pastores inescrupulosos a utilizam para defender bandeiras políticas, ao invés de defender a verdadeira bandeira religiosa, voltada para um Deus vivo, um Deus poderoso, deixando o homem de lado. A liberdade religiosa é garantida pela nossa Constituição, assegurando que todos os cidadãos são livres para escolher a sua fé ou não ter nenhuma. Você não é obrigado a nada. Há uma grande diversidade de crenças religiosas no país, devido à influência dos diferentes povos que contribuíram para a sua formação. É a verdade. Mas vamos na mais profunda visão literária, vamos enxergar um pouquinho adiante. Religião é uma série de sistemas socioculturais compostos por práticas, organizações morais, crenças e cosmovisões, textos sagrados, lugares santificados, profecias como uma ética que geralmente relacionam a humanidade a elementos naturais, milagres transcendentais e espirituais, embora não haja conceito acadêmico sobre que precisamente constitui uma religião. Nós temos textos e não uma definição. Diferentes religiões podem ou não conter vários elementos que vão desde o divino, a sacralidade e a fé, ou a um ser supremo. Mas como religião é vista conforme a Bíblia? Como que a Bíblia vê isso? Segundo a Bíblia, a religião ela é definida como um conjunto de práticas, crenças e uma forma de vida que envolve a relação do ser humano com Deus. E se distingue como? Se distingue entre a verdadeira religião e a falsa religião. A verdadeira religião, conforme o livro de Tiago, ela é caracterizada por uma compaixão para com os necessitados, com os órfãos e as viúvas, e por se manter sem a corrupção do mundo, longe dos erros humanos. Repito, infelizmente, alguns pastores a usam erroneamente para fins pessoais e financeiros. É o que está acontecendo.
Qual que é o objetivo da religião? O objetivo da religião é fornecer aos indivíduos e às sociedades um sentido para a vida, resposta para questões existenciais, uma conexão com o divino, um sistema de normas éticas e um sentimento de comunidade e pertencimento. Como já disse, a religião, ela oferece o quê? Conforto, esperança e orientação em tempos de sofrimento. E ela busca a paz interior e a harmonia espiritual. Quais são os tipos de religião nos dias de hoje? Os tipos de religião podem ser classificados por diversas visões sobre o divino. Ou seja, ela pode ser monoteísta, politeísta ou panteístas pela sua estrutura, organizada ou não pela sua origem. Religiões antigas, étnicas, proféticas. Cada um tem o seu valor. Mas lembro que no Brasil as mais predominantes são as cristãs, como o catolicismo e o evangelismo. Os evangélicos, seguida pelo espiritismo, religião de matriz africanas e de grupos sem religião, filosóficas apenas, além de outras minoritárias como o budismo, o islamismo e o próprio judaísmo. Mas qual é a origem da religião? De onde ela vem? De onde que ela vem? Provavelmente surgiu na pré-história, entre a época paleolítico e o neolítico, impulsionada pelas necessidades de entender o mundo e lidar com o medo da morte e criar uma certa coesão social. Buscar uma justificativa que você nunca vai encontrar. As primeiras manifestações religiosas estavam ligadas a fenômenos naturais, a rituais fúnebres e crenças na vida após a morte, evoluindo com as civilizações para sistemas mais complexos. Foi assim que começou. Qual foi a primeira religião do mundo? Não há consenso sobre qual foi a primeira religião, pois as crenças evoluíram de diferentes formas ao longo do tempo. Elas foram evoluindo, foram mudando, foram criando os novos corpos espirituais. No entanto, o hinduísmo é frequentemente citado como a religião mais antiga em existência contínua, com raízes que remontam a milhares de anos atrás. É a mais antiga. Outras religiões, como com registros escritos muitos antigos, inclui a Suméria, a egípcia, há cerca de 3.000 a.C. Embora essas religiões elas não existem mais de forma reconhecível atualmente, elas perderam a sua característica. Mas existia a religião antes de Jesus. Existia antes de Jesus? Mas você já parou para pensar nisso, né? Jesus criou alguma religião? Qual era a religião antes de Jesus? Antes de Jesus, existiam diversas religiões, incluindo o judaísmo, que pregava a crença em um único Deus. O hinduísmo, com suas crenças em reencarnação e karma. E o zoroastrismo, com seu conceito de luta entre o bem e o mal. Cada um tinha um segmento, uma forma de pensar, uma característica própria. Além destas, o mundo antigo era repleto de outras crenças, como as religiões politeístas, lá da Grécia, de Roma, da Roma Antiga, e as religiões da Mesopotâmia. Tinham vários deuses. Agora aqui entre nós somos laicos. Escolha sua. Mas vamos lembrar que dentre centenas de religiões, você acredita que a que você segue é a mais certa. Então, com certeza,
outras centenas estão erradas. Será que estão errados? Pensando assim, até mesmo dentro do cristianismo, existem opiniões variadas a respeito deste assunto. Portanto, escolha aquela que você acredita, naquela que os seus conceitos te faz bem, que você sente bem, que você achou o seu lugar. Se você acha que a sua religião é a mais certa, e tem centenas que acham que as delas são também as mais certas, isso não vai fazer diferença no mundo, porque cada um tem o seu segmento, cada um vai seguir a religião que acha mais conveniente. Tanto é que dentro do cristianismo, diversas religiões, por exemplo, no Evangelho tem presbiteriana, Assembleia de Deus, Deus é amor. Cada um tem um segmento que conduz uma linha um pouco diferenciada da outra, com conceitos que vão desde usos e costumes, de doutrinas. Portanto, escolha aquela que mais lhe convier. E de preferência, eu falo isso por mim, não por você. E você pode ser dessas centenas de outras que não acreditam. Mas eu acredito na minha e acredito em Jesus Cristo. O meu muito obrigado. O canal Varal agradece, curte, compartilha aqui o canal da felicidade. Inscreva-se no nosso canal e apoie o nosso trabalho, que o nosso trabalho, ele é para o bem. Muito obrigado.